Margarida Malvar, a primeira mulher famalicense a licenciar-se em Direito e exercer advocacia no concelho. Será homenageada pela Associação Casa da Memória Viva. Margarida Malvar nasceu em Gavião há 78 anos e sempre viveu em Famalicão. Iniciou participação pública aos 14 anos na campanha de Humberto Delgado e licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra. É casada há 52 anos com o também advogado Joaquim Loureiro. Foi das poucas mulheres candidatas pelas forças da oposição democrática nas eleições para a Assembleia Nacional e teve ação importante na defesa e consagração institucional dos direitos das mulheres trabalhadoras. O percurso cívico de Margarida Malvar é intenso e vasto e, como a própria afirma, sempre quis dar voz aos injustiçados. Para ser muito franca, foi com muito espanto, em primeiro lugar, e depois com a sensação de, como é de dizer, de uma certa empolação da minha pessoa. Não digo que esta homenagem me seja indiferente, não é indiferente. A homenagem principalmente dos meus pares, das pessoas que me conhecem e que sabem o meu percurso de vida. Não é indiferente. Mas há muita gente anónima e é isso que eu com esta homenagem, de certa forma, até pretendo, é que eu seja a voz daqueles que nunca se conseguiram fazer ouvir. Eu tive a possibilidade, não só mérito meu, claro, como é evidente, tive muita gente com quem eu aprendi e me formei, não é? E o meu percurso de vida está dependente muito do ambiente em que fui criada, mas há muitas pessoas que talvez até tenham, não sei se maior, se menor mérito, não me cabe a mim estar a fazer esse julgamento, mas que nunca se conseguiram fazer ouvir. E mais, eu nunca tive medo de falar, nunca tive receio de expor as minhas ideias. E sempre o fiz, eu ia dizer livremente não foi, porque não havia liberdade para ninguém, não é? Mas dentro dos limites que tinha, sempre o fiz. E isto, penso que efetivamente resultando da educação que tive. Porque em minha casa nós éramos 6 filhos, por isso 6 irmãos, não é? E todos pudemos sempre exprimir livremente aquilo que sentíamos e que fazíamos. Os meus pais sempre nos ensinaram a que a partilha das ideias eram fundamentais. E como assim fui criada, assim sempre pratiquei. Não era fácil. E não estou a dizer que era fácil, não era fácil. Nós aproveitámos sempre as oportunidades. Eu recordo que a minha participação pública foi desde os meus 14 anos, foi na campanha do Humberto Delgado. E isto já uma participação para além das ideias. E nessa altura aproveitámos as eleições do Humberto Delgado. Era uma abertura mínima da porta, mas nós sabíamos passar por essa abertura e expor algumas ideias. É evidente que não podíamos pedir milagres, nem os tínhamos, não é? Nem os tínhamos. E talvez por isso mesmo, eu não sei, mas nunca tive medo de participar. Depois fui para... estive no Liceu Carolina Micaelis. Olha, foi no ano em que, recordo-me perfeitamente, saiu
em Coimbra, na Via Latina, a Carta à Jovem Portuguesa. E aquilo foi um alvoroço. Hoje em dia, ler a Carta à Jovem Portuguesa, nós até nos rimos de pensar que aquilo que lá está exposto não tem nada de mal, nada de transgressor, nada. E contudo, foi um alvoroço terrível. Eu estava no 6º ano do liceu. No 6º ano do liceu. Como o Carolina Miqueles, que era um liceu enorme. Só haver 2 mulheres a defender o autor do artigo da Carta à Jovem Portuguesa, já está a imaginar como era a sociedade. Licenciei-me em Direito em Coimbra, participei nas lutas académicas, licenciava-me em 1969, mas como participei na greve dos estudantes, nomeadamente aos exames, por isso eu não fiz exames e por isso não me pude licenciar. Por isso aí logo um atraso, não é? Mas, respondendo à sua pergunta, se me senti prejudicada, de certa forma sim, porque a sociedade, como eu digo, e principalmente aqui na nossa zona, no norte de Portugal, era de facto, primeiro, dominada pelo poder eclesiástico e depois muito retrógrado em relação às mulheres. Mas eu sempre, por isso, de certa forma, as pessoas olhavam para mim como uma ave rara, porque não havia, nos tribunais, não havia mulheres. É que não havia mulheres nem nas secretarias, não havia magistrados, porque não era possível as mulheres serem magistradas, não é? E como, isto é uma coisa muito importante, porque efetivamente logo ali começava a discriminação. Uma licenciada em Direito sabia que não ia para a magistratura, porque a lei a impedia, não é? Por isso, a saída que eu tinha era a advocacia, que era o que eu queria também, ou notariado, conservatórias do registro civil ou registro predial. E estava fechada a porta das mulheres. Mas, para mim também foi um desafio. Mas uma pessoa teve que se impor e teve que demonstrar e teve que dizer que não, eu posso e eu faço e sou igual. E nos tribunais, como eu digo, eu era a única mulher que podia lá estar, a não ser se houvesse alguma ré, não é? Que tinha que estar no meio de homens. E o mais engraçado é que eu nunca senti discriminação da parte nem de colegas, nem de magistrados, nem de oficiais, com a exceção, uma vez, no Tribunal Correcional do Porto, quando fui candidata à antiga Assembleia Nacional, já fiz imensas reuniões com mulheres e participei em muitas coisas na defesa dos direitos das mulheres. E eu conhecia bem a vida que as mulheres trabalhadoras levavam. Eu cresci olha, aqui perto, e ali perto também do lugar de Moinhos, que era uma pobreza terrível, em que as mulheres eram exploradas socialmente, maritalmente, por todos os meios. Eu conhecia bem a vida desta gente toda. Eu conhecia muito bem. Eu percorri o concelho por todo lado, e o concelho é grande. Freguesias em que as condições de vida eram terríveis. É que ninguém pode imaginar o que eram as condições de vida naqueles tempos. Hoje em dia, dizemos, há más condições de vida. E há, sem dúvida. Ainda hoje temos péssimas condições de vida habitacional.
Mas naquela altura não eram péssimas, eram miseráveis. Não, há na lei. Só na lei? Na lei. Não, porque isto é um processo evolutivo. E não se... Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Para o bem. Mas ainda não há plena igualdade. E ainda há, principalmente, as mentalidades que não mudam de um momento para o outro. Mas o que eu digo é a questão de mentalidade. Onde eu me senti mais confortável, para ser franca, foi como mãe. Acho que... E houve esse tempo, por norma, quando dedicámos tanto à causa não, pública? Houve esse tempo Teve esse tempo, parece? Não, só não, porque eu costumo dizer, eu fui advogada, fui política e fui mãe, mas vou invertendo as coisas. Fui primeiro mãe, depois advogada e depois política. Talvez aí as coisas sejam assim mais conformes à realidade. Quer dizer, eu privilegiei conscientemente e por minha opção o facto de ser mãe a tempo inteiro, acompanhar o crescimento, a educação e a formação como mulher. Só tenho mulheres, filhas, não tenho filhos, mas acompanhá-las, formando-as, penso que nisso consegui e sinto um grande orgulho nas minhas filhas e no que elas fizeram. E depois, como avó também, aí já tenho não é o mérito de formar, mas o prazer, a tranquilidade, o prazer de estar a ver os meus netos crescer e ao mesmo tempo de lhes ensinar a ser pessoas com civismo. Que, por exemplo, eu tive sempre imenso cuidado com os meus netos, porque eles têm o outro lado da família e eu tive sempre imenso cuidado, por exemplo, na abordagem da religião, na abordagem da política. Por isso, eu dizia, podia falar genericamente, mas nunca os levei a pensarem é assim ou é assado. Dizer assim, vocês um dia terão que escolher, vocês é que terão que escolher e terão que saber o que é. Era a minha postura. Eu fiz a advocacia com uma escolha própria, profissional, sempre quis, desde criança, que queria ser advogada, dizia eu, mesmo criança, que queria dar voz e fazer justiça aos injustiçados. Isto é uma longa história, pronto, tem coisas pessoais e familiares pelo meio, mas era a minha lógica era esta. E por isso gosto, e gostei muito da advocacia, gosto do direito, mas chegou a uma certa altura em que comecei a ficar a justiça, teve sempre altos e baixos, como tudo na vida, não é? Mas acho que chegou a um patamar em que começou num plano inclinado e eu não me conseguia adaptar a esse plano inclinado e preferi vir-me embora, deixar ficar tudo para trás. É evidente que era preciso alguma coragem, quer dizer, era preciso coragem, pronto, vamos lá ser sinceros, era preciso coragem, mas eu sentia que ao mesmo tempo estava a fazer uma coisa que me era quase obrigatória. Porque eu tinha a possibilidade, aquilo que eu lhe disse, eu tinha a possibilidade tinha meios e tinha a possibilidade de falar por aqueles que não tinham voz e que mereciam que falassem por eles. Eu tinha sido uma privilegiada. No meio de muita gente, eu era privilegiada. Não é? E como tal, usei esse privilégio que tinha tido e em favor
Não era de mim, era de todos. A educação, para mim, é o fundamental. Uma pessoa educada, e quando digo educada, digo com abrangência, não só literária, mas sobre todas as coisas, que saiba pensar, não é? Que saiba pensar, que diga, eu consigo, acho que pode fazer mover a sociedade. Também há uma coisa que me ajudou imenso, além da educação que tive, foi as leituras que fiz. Eu, como lhe disse, já tinha, fui e sou leitora compulsiva e li, eu não sei, centenas de livros, mas alguns que me marcaram e que me ajudaram a formar naquilo que sou. Talvez não vivo fixada naquilo que poderia ter feito e que não fiz. Sente-se preenchida por tudo aquilo que fez? Sim, sinto preenchida. Tenho grandes amigos, viajei muito, como digo, li muito, tenho uma família maravilhosa, por isso, o que é que eu posso aspirar mais? É difícil, não é? Essas lisonjas todas já me foram dadas. E eu digo, merecida ou imerecidamente, pronto, fiz o que pude. Não tenho, fiz o que pude na vida, pronto, não me sinto assim uma pessoa deslumbrada, como diz o outro, assim, isto, de facto, eu sou isto, eu sou aquilo, não. Mas ao que parece deslumbrar os outros para ser sempre. Sim, mas olha que não me sinto mesmo deslumbrada, a palavra de honra. Eu sinto assim, mas eu não fiz assim nada de especial, pronto, fiz o que pude e o que devia. Sinto que cumpri o meu dever, pronto. E acaba muito bem a entrevista. Muito obrigado. Por nada. De facto, que as mulheres do têxtil veio ganhar pouco mais que miserável. É miserável. E as condições em que iam trabalhar. É porque elas deixavam os filhos, mas antes de ir trabalhar, faziam o almoço, deixavam os filhos tratados e muitas vezes ao abandono, que não tinham quem cuidasse deles. Normalmente, às vezes havia uma avó, uma mãe, assim, que estava, que ia olhando por eles, mas a maior parte das vezes não.